alegria, iniciamos o nosso canal de YouTube Justino 70 Caminho de Emaús. Continuamos dando algumas pinceladas sobre a Escola de Animação Bíblica em Saída. Nosso objetivo: despertar as sementes da palavra. Vamos iniciar hoje com uma oração. Depois explicaremos um pouco o sentido da oração conforme o Evangelho de Mateus e seguidamente daremos algumas pinceladas buscando a fórmula eficiente, significativa e relevante para que a Escola de Animação Bíblica em Saída possa assim deslanchar todo o seu efetivo e conseguir seu objetivo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Derramai sobre nós um espírito novo. Ao começo de nosso encontro com a palavra, dai-nos, Senhor, um coração novo, um coração de carne, sensível à dor e ao sofrimento dos pobres, aberto aos gozos e alegrias de nosso mundo, solidário com todos os povos da terra. Dai-nos, Senhor, um olhar novo, atento aos acontecimentos da vida, onde Tu te revelas cada dia aos pequenos e aos simples. Dai-nos Teu Espírito, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, guardá-la no coração como Maria e levá-la à prática para que ilumine os homens e mulheres de nosso tempo na noite dos conflitos, das turbulências e das guerras, e a todos lhes chegue a Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, que contigo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui esta oração da Escola de Animação Bíblica em Saída. No Evangelho de Lucas, narra que Jesus estava orando num certo lugar e um dos discípulos pediu para ele: ensina-nos a orar, e Jesus vai ensinar o Pai Nosso nessa versão do Evangelho de Lucas. Temos no Evangelho de Mateus uma advertência que acho importante levar em conta. Podem procurar aí os nossos seguidores e seguidoras do canal Justino 70 Caminho de Emaús, Mateus capítulo 6, versículo 1 e depois versículos de 5 a 15. Vou ler aqui na minha Bíblia e depois os nossos seguidores podem acompanhar. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Aqui o Evangelho de Mateus trata das três obras características da esmola, da oração e depois do jejum. Vou continuar lendo no versículo 5, que diz respeito à oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá, no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações,
não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirles. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. O Evangelho de Mateus ainda acrescenta, no versículo 14 e 15, um chamado de atenção. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Temos aqui no Evangelho de Mateus algumas sugestões, ou poderíamos dizer até alguns avisos sobre o modo de orar. No Evangelho de Lucas, por exemplo, vai dizer: orai sempre. Aqui se trata do modo de orar. E não sejais como os hipócritas, que gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Então essa é uma atitude característica. Eu lembro que, voltando de Jerusalém, no avião que nos levava até Barcelona, aí houve uma pessoa, um judeu, que num determinado momento ele estava fazendo a oração em silêncio, né? Mas ele ficou de pé, etc. Então se percebia que ele estava orando, né? Não quero dizer que ele estivesse para se amostrar, né? Mas era o jeito dele de fazer oração no caso, né? Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. E Jesus lembra de orar e de fazer isso entrando no quarto, fechando a porta, e orar ao Pai que está no segredo, e o Pai que vê no segredo recompensará. Essa é uma advertência que faz Jesus. E aqui no versículo 7 temos uma expressão que acho que é importante neste tempo de pandemia, porque aí pelas redes sociais correm muitas e muitos tipos de orações, né? E acho que podemos levar em conta esta advertência de Jesus: nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Jesus salienta aqui esse modo que já o livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 14, também salientava essa ideia de não repetir, mas evitar. E veja aqui como Jesus salienta o motivo: não sejais como eles, repetir 1000 vezes, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirles. Então vejam aqui, interessante este falar com Deus, este dialogar, que não seja um palavreado excessivo, pensando que seremos ouvidos. Disse: vou fazer 1000 Ave Marias, 1000 Pai Nossos, 5000, 10.000, etc., né? Veja aqui que Jesus é muito claro. Não são suas 1000
orações ou 5.000, mas veja aí essa atitude de relação com o Pai. Ele já sabe tudo. Portanto, confiança é a palavra-chave com a qual Jesus nos diz: não é necessário repetir 1000 vezes uma frase, uma oração, mas que o coração esteja alerta, esteja atento, né? Um último elemento, vamos frisar agora sobre a escola de animação bíblica em saída, buscando a fórmula efetiva, significativa e relevante. Queremos dar mais algumas pinceladas. Formulávamos outro dia os objetivos, hoje como querendo buscar a fórmula vencedora, né? Então, o primeiro ingrediente dessa fórmula, uma grande causa. Ter no coração uma grande causa, e essa causa se chama a paixão pela palavra de Deus. Quando temos no coração essa paixão pela palavra de Deus, na linha que a Constituição Dei Verbum do Vaticano II salienta, nós teremos um olhar atento, vigilante, para nos colocar como pessoas, como comunidades a serviço da animação bíblica, sabendo que ainda temos muitos e grandes desafios a enfrentar, e teremos assim aquela convicção de que o fermento, conforme aquela parábola de Jesus, que aquela mulher estava colocando em 3 medidas de farinha, fermente toda a massa. Lucas capítulo 13, versículo 20, 21. Segundo ingrediente, a equipe. Achamos fundamental para a animação bíblica uma equipe animada, criativa, itinerante. Neste sentido, queremos voltar um pouco àquela prática das primeiras comunidades de Paulo, de Prisca e Áquila, de Paulo, Timóteo e Tito. Quer dizer, ser sal, ser luz pelos caminhos, pelas cidades, sobretudo. Paulo, Evangelho de Lucas e Atos salientam aquela evangelização que, aproveitando as estradas do Império Romano, trilhavam rotas inéditas e navegavam por rios novos para fazer que a palavra de Deus chegasse, sobretudo, ao coração daquelas cidades que eram a capital do distrito, da região, etc., né? Uma metodologia dinâmica, criativa e participativa. Quer dizer, não podemos realizar uma animação bíblica em saída se não temos uma metodologia que vai levando em conta as pessoas, os grupos, as culturas. Uma metodologia que é necessário investir fortemente. Eu tenho experimentado em vários lugares que muitas comunidades trabalharam já isso, diferentes abordagens, diferentes metodologias nos vários continentes, nos vários países da África, aqui na América Latina, em Filipinas e em outros lugares, né? O desafio da metodologia tem sido já trabalhado, como digo, em outros continentes, e seus resultados estimulam nossa aposta. Uma metodologia dinâmica, criativa, participativa, quer dizer, os grupos devem tomar parte na formulação dos objetivos, na caminhada, no modo também
de realizar a reflexão, o aprofundamento, com perguntas, diálogos, etc. Né? Outro ingrediente de nossa fórmula para animação bíblica eficiente em saída, levar sempre um processo permanente de aprendizado. Quer dizer, depois de fazer um curso de 15 dias, aí se fiz um curso de capacitação de 15 dias, perfeito. Fiz outro curso sobre o Novo Testamento de 15 dias, muito bem. Mas depois é necessário um aprendizado permanente, porque a palavra de Deus é exigente e precisa potenciar um processo permanente de discipulado na escola da palavra, onde todos e todas se sentem discípulos e discípulas na cátedra do único Mestre Cristo, como salienta o Evangelho de Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. O Evangelho de Mateus, aí nesse capítulo, vai falar muito forte contra os mestres que falam, dizem, propõem, mas não praticam. E aí Jesus disse, olha, escutem o que eles estão falando, mas não pratiquem o que eles estão realizando realmente, porque eles falam, mas não praticam. Então aqui a escola de animação bíblica exige esta coerência de um aperfeiçoamento cada vez maior nos estudos do Antigo, do Novo Testamento, do contexto, os vários contextos que vão aparecendo. Uma última pincelada, a importância dos grupos e das comunidades para esse conhecimento profundo da palavra de Deus. Os grupos ajudam exatamente a aprofundar a palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, com abordagens sempre atualizadas, abordagens, podemos dizer assim, que ajudam a obter os objetivos que estamos sonhando e ao mesmo tempo também dão fruto, que o que o Evangelho está esperando de discípulos, que acolhamos essa palavra, que permaneça em nós, como diz o Evangelho de João, que demos muito fruto e assim glorificaremos o Pai, e ao mesmo tempo que tenhamos a capacidade, a alegria e até a ousadia de dar esperança àquelas pessoas que nos perguntarem por que o nosso viver está assim, alicerçado em Cristo, está assim voltado para os últimos, para os pequenos, para as pessoas fragilizadas, para aqueles que precisam de nós, porque o nosso compartilhar é assim tão significativo, porque a solidariedade forma parte desse colorido da nossa vida cotidiana. Deixamos aqui estes ingredientes da fórmula efetiva, significativa e relevante para a nossa escola de animação bíblica em saída, que quer sempre despertar as sementes da palavra, e é claro que em cada continente, em cada país, os desafios são diferentes. Uma realidade enfrentamos aqui na Amazônia, outra realidade bem diferente, por exemplo, olhando para o Brasil, é o Nordeste, ou é o Suleste, ou olhando a nossa grande América, e aí temos 1000 desafios diferentes. Portanto, a necessidade de uma formação, uma competência para conhecer
o mais possível esta palavra de Deus, conhecer esta palavra até nos textos originais, se for possível, com a ajuda de alguma ferramenta, de um dicionário, alguma coisa assim, poder acompanhar, por exemplo, um texto escrito em hebraico com tradução aí de baixo, etc., ou um texto já em grego a partir do Novo Testamento, etc., né? Então, na medida em que conhecemos também estas ferramentas, aí podemos também mergulhar mais profundamente no sentido original das palavras, da mensagem, e ao mesmo tempo podemos também encontrar chaves para atualizá-la às comunidades ou aos grupos que queremos transmitir essa palavra, fonte de luz, de vida, de energia e de esperança. Convidamos os nossos seguidores e seguidoras a acompanhar os vários vídeos que estamos já postando no canal de YouTube Justino 70 Caminho de Emaús, e a partir de hoje queremos que nosso canal seja também bilíngue, portanto vamos também fazer um pequeno esforço para que aqueles de língua espanhola, aquelas pessoas, possam também escutar a palavra de Deus, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, na própria língua. Um abraço fraterno desde Manaus, Amazonas.